Em João 20, versículo 29 diz: Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Hoje nosso devocional vai falar sobre abençoado ao crer, em João capítulo 20, versículo 19. E a gente vai, antes de ler o nosso devocional, orar. Hoje que é quinta-feira, a gente estava comentando, né, como o tempo passa rápido. Na hora que a gente vê, já passou meio ano, na hora que vê, já acabou a semana. E eu sinto que às vezes essa questão de sentir que o tempo passa rápido, a gente coloca muitas coisas para fazer no nosso dia. Às vezes a gente não tá 100% ali presente em cada atividade, né? Aí na hora que a gente vê, vai vivendo de maneira automática e sente, eu falo por mim mesma, né? E sente que o tempo passa mais rápido. Mas como que a gente pode fazer isso, né? Buscar estar presente 100%, dar o nosso melhor. Porque se a gente tá ali, né? Igual tá aqui orando e tá 100% aqui ouvindo a palavra. Sim, às vezes os nossos pensamentos eles vão embora, mas a gente traz eles de volta para cá. E também lembrar de tudo que a gente fez, né? Às vezes olhar para esse meio ano que passou e ver quantas mudanças, quantas coisas aconteceram. Então é legal reviver, né? Se parabenizar por tudo que conquistou, pelas mudanças que você fez na sua vida. É pra gente não ficar com essa impressão que o tempo tá passando e a gente às vezes não tá fazendo a nossa parte, né? A gente tem a tendência às vezes de nos culpar ou nos cobrar pelo que a gente não fez. É bom a gente olhar e nos parabenizar, né? Por todas as mudanças, todas as conquistas, por estar aqui diariamente, né? Por imagina, a gente tá aqui, a gente agradece, a gente ora pelo outro, a gente busca o Senhor, né? Busca nos conectar com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então vamos lá, vamos orar, fecha seus olhos, respira fundo, respira. Só esse exercício de respiração, aí você pode fazer mais uma, duas, três vezes. Isso já traz a nossa atenção para o momento presente. Você pode fazer isso ao longo do seu dia. Pai querido, muito obrigada por esta quinta-feira. Obrigada por termos a possibilidade de termos aberto os nossos olhos, levantarmos da nossa cama, estarmos aqui reunidas na tua presença, Pai. Obrigada por nos trazer uma palavra que é a que a gente precisa para hoje. Todo esse ensinamento a respeito de crer no Senhor, sermos abençoadas por isso, possa tocar o nosso coração, que a gente consiga entender, né, o que a gente vai ler aqui hoje, trazer isso para a nossa vida, levar, né, essa esperança, amor, fé para as pessoas à nossa volta, falar a respeito de Jesus, né, do amor dele, da salvação. E que o Senhor nos capacite para isso. Sabemos que não é sobre nós, mas o Senhor, né, nos usando para cumprir a obra, então estamos aqui 100%, né, atentas, entregues, para que o Senhor possa nos usar da melhor maneira possível. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abençoado ao crer. Em João capítulo 20, versículo 19. Depois de Jesus ter profetizado sua morte e ressurreição, vemos os discípulos reunidos e Jesus indo ao encontro deles. Isto é, quase todos. Tomé não estava presente e quando aqueles que estavam presentes contaram para Tomé que haviam visto o Senhor, Tomé não acreditou. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Isso está em João capítulo 20, versículo 25. Será que Tomé estava pensando com frequência no que os outros discípulos haviam lhe dito? Será que ele ignorou isso
e seguiu em frente com sua vida, ainda pensando que Jesus não os havia visitado. Uma semana depois, quando os discípulos estavam novamente reunidos, Tomé estava com eles. Apesar das portas estarem fechadas, Jesus entrou, permaneceu entre eles e disse: Paz esteja com vocês. Então ele disse para Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Isso está em João capítulo 20, versículo 27. Tomé imediatamente reconheceu que Jesus havia de fato ressuscitado da morte e estava com eles novamente. E aí quando Jesus diz: Por que me viu? Você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então ele está falando que ele teve que ver, olhar na mão, tocar em Jesus para crer. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Tomé crê, mas Jesus está concentrado em mais do que isso. Jesus está se dirigindo ao resto de nós, geração de cristãos que viram, que não podem dizer: Deixe-me ver suas mãos, então crerei. Jesus não apenas morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Ele não negou a Tomé o que ele pediu, mas ele também deixou claro que há bênção para aqueles que creem sem ver. A verdade na ressurreição de Jesus não depende de termos vistos ou não. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele deixa claro que há bênção para aqueles que creem sem ver. Para nós cristãos, que presente maravilhoso é estar entre esses bem-aventurados. Jesus não apenas morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Ele não negou a Tomé o que lhe pediu, mas ele também deixou claro que há bênção para aqueles que creem sem ver. A verdade da sua ressurreição não depende de o termos visto ou não. Bem-aventurados os que não viram e creram. Para nós crentes é um privilégio estarmos entre os bem-aventurados. Qual parte desse versículo o encoraja? Que Jesus ressuscitou da morte, que a gente pode acreditar em Jesus, mesmo não o vendo em carne e osso, que somos abençoados por acreditar em Jesus. E agora a gente vai orar. Jesus, o Senhor, veio à terra, morreu e ressuscitou. Obrigada por tudo. Sem ti não existe vida. Obrigada porque podemos acreditar mesmo sem te ver em carne e osso. Obrigada também porque o outro lado dessa vida conseguirei te ver. Esse será um encontro maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quantas vezes, né? A gente precisa acreditar sem ver, a gente precisa confiar, entregar nossa vida, ter fé. Mas isso só é possível quando a gente tem um relacionamento íntimo com ele, quando a gente sente, né, essa presença. Por mais que a gente não vê fisicamente, né, às vezes a gente vê em pensamentos, nas nossas visualizações, mas o que mais me ajuda a permanecer aqui, né, orando e acreditando, é poder sentir a presença dele, é sentir o conforto, é sentir a paz, é poder orar, quebrantar meu coração nos momentos mais desafiadores, ajoelhar e pedir a presença dele, pedir o direcionamento dele e ele vir. E ele falar, né, conosco através da palavra, através de pessoas. Então a gente não precisa ver, mas a gente precisa sentir, né, a presença dele. E às vezes que a gente ora e às vezes ele não conversa com a gente, não fala, porque às vezes não é pra gente fazer nada, é só pra gente permanecer, né? Então, porque quando ele precisa nos direcionar, ele vem, ele fala conosco. E quanto mais a gente tem essa relação íntima, mais a gente consegue sentir a presença dele. E agora a gente vai agradecer. A gente vai
permanecer o nosso coração grato por poder buscar nele essa paz, esse amor. A gente vai orar pelos outros, pedir perdão e orar por nós. Em Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus ele foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A esperança no Senhor não nos decepciona, porque a gente sente o amor dele através do Espírito Santo que habita em nós. As coisas em que colocamos nossa esperança influenciam nossa habilidade de suportar os momentos difíceis. Se nos apegarmos a algo que perdemos, nossas vidas vão desmoronar. É a importância da gente trabalhar, né? Os nossos sentimentos que conduzem os nossos pensamentos e trazem os nossos resultados. Se a gente fica, né, pensando que Deus não existe e que não vai dar certo e que as coisas estão tudo errado para nossa vida, qual que vai ser o nosso sentimento? De tristeza, de mágoa. A gente não vai estar acreditando. E qual vai ser o nosso resultado? Pessoas que reclamam, que são negativas, né? Se a gente pensa que a gente tem um pai que nos ama, que nos direciona, que nos traz paz e que o que mais importa é que ele já nos salvou e que essa vida aqui ela é passageira. Logo, logo ela acaba e a gente vai para perto do Senhor, né? Se a gente nos apegar a isso, qual que vai ser o nosso sentimento de paz, de amor, de dar o nosso melhor, de lembrar da vida eterna? E qual que vai ser o nosso resultado? Sermos pessoas mais gratas, felizes, confiantes, esperançosas, né? Então a gente vai ficar em silêncio agora. Eu, né, vou ficar em silêncio. Você pode agradecer em voz alta, você pode escrever no seu caderninho. A gente vai agradecer por tudo que Deus fez. Se você quiser, você pode olhar para o dia de ontem. Lembra que o mais importante é o sentimento. Então, pensa o que aconteceu no seu dia de ontem. Lembra dos pequenos detalhes. Às vezes um café que você tomou, às vezes algo que você conquistou, uma mudança que você fez, sua coragem, ousadia. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode agradecer agora. Pai querido, muito obrigada. Obrigada por nos trazer essa paz, obrigada pela possibilidade de estarmos aqui agora. Que o Senhor permaneça em nós esse pensamento e esse sentimento de entrega, de confiança, de crer no Senhor. Pai, também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por às vezes duvidar do teu amor, do que o Senhor quer para nós. Nos perdoe por às vezes reclamar, não ter paciência, nos comparar. Que o Senhor tenha misericórdia. Sabemos que somos falhos e queremos que o Senhor nos traga consciência, né? Quais são os nossos erros, o que a gente fez às vezes que não agradou o teu coração e a gente pode melhorar. Que a gente também, além de pedir perdão, que a gente possa perdoar os outros assim como o Senhor nos perdoou. Que a gente libere toda raiva, rancor, mágoa,
Coloque tudo isso aos pés da cruz. E se às vezes faz tempo que você tá com alguma mágoa aí no seu coração, pede para ele, fala: Senhor, por favor, me ajude a tirar esse sentimento do meu coração. O que eu posso fazer, né? Para não ter raiva, o que eu posso fazer para não sentir isso? Porque é tão ruim, né? Ficar desentendido com alguém ou ter um sentimento ruim em relação a alguma pessoa. Pai querido, nós também queremos orar pelo outro. Eu vou ficar em silêncio e agora a gente, né, vai profetizar palavras de bênção para a vida da nossa família, da nossa comunidade, dos nossos amigos. A gente pode orar pelo outro agora. Obrigada, Pai. Obrigada por poder profetizar palavras de bênção para a vida da nossa família, para os nossos. Orar, né? Pelo nosso país, pelo mundo. E também poder orar por nós. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, diz: Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Qual o significado de colocar a sua esperança em Deus? Converse com Ele sobre o que está passando na sua mente agora. Agora é o momento de você entregar a sua vida a Ele, suas preocupações, ansiedade, seu dia, sua quinta-feira, seus sonhos para esse próximo semestre. Eu vou ficar em silêncio, vou aqui fazer as minhas orações e você pode fazer o mesmo agora.
Pode ir encerrando a sua oração, agradecendo ao Senhor. Senhor amado, ao encerrar esse momento de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença fiel, pelo teu amor que renova as nossas forças. Queremos entregar a ti este novo dia que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso dia, nos dando sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios. Eu declaro que hoje o dia será abençoado, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que tem planos muito maiores e melhores para a nossa vida. Você pode se visualizar terminando a rotina, fazendo as coisas que você precisa fazer hoje, sorrindo, feliz. Às vezes conversando com as pessoas que você convive, fazendo o seu trabalho, entregando 100%, dando o seu melhor. E finalizando o seu dia feliz e grata por ter dado 100%, né? Pai, nós escolhemos ter uma atitude de fé e gratidão, mesmo em meio às incertezas. Que a tua luz brilhe em nossa vida para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Que o Senhor possa renovar nossa mente, Pai. Deixar nela só o que vem de ti. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração. Que haja luz no nosso sentir. E que haja luz no nosso falar, Pai. Confiamos em ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo aqui agora e por tudo que o Senhor farás. Que vocês tenham uma ótima semana, abençoada na presença dele. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.